tenho a impressão que eu acordei no berço com o apito do trem. Era uma delícia, menina. A gente não pagava nada, viajava, não parava. Toda folga estava passeando. Quando você começa a ter a construção do ramal que chega até Piracicaba, então ela sai de Campinas, aí tem o desenvolvimento primeiro de Nova Odessa, depois de Nova Odessa, Santa Bárbara, passando por Caiubi e chegando em Tupi. Em Tupi, então, você tem ali um pequeno ramal, uma pequena estação que também desenvolveu aquela região, que está lá até hoje. E aí o próximo ponto a ser instalado foi Piracicaba e depois um pouquinho mais além até São Pedro. Essas companhias margeavam, buscavam dentro das fazendas a produção, principalmente do café. A Estação da Paulista foi a segunda estação a ser instalada em Piracicaba. A primeira era a Sorocabana. Apesar de ser instalada e inaugurada só em 1922, o plano de construção dessa estação antecede ao final do século, início de 1900. Por que demorou tanto tempo para ser construída? A Primeira Guerra Mundial acabou atrapalhando muito a economia naquele período e a estação acabou sendo concluída só em 1922, 20 anos depois. E também a desapropriação dos terrenos por onde passaria a linha férrea não foi algo tão fácil de ser feito. Então nós tivemos aí um tempo entre o plano de construção e a execução e instalação de fato dessa linha férrea. A instalação da Paulista, ela acabou desenvolvendo uma área da cidade que ainda não estava configurada. Se a Sorocabana ela se colocou, Ituana Sorocabana, ela se colocou mais para o lado do bairro Alto, um pouco além do centro, a Paulista se instalou no final de uma das pontas do centro na época, já num território que depois configurou um bairro que ficou com o nome da própria companhia, que é o bairro da Paulista. Era a única condução que existia, confiável. Se você entrava aqui determinada hora e sabia que ia chegar no seu destino depois de tal período de tempo, E era confortável, dentro dos padrões da época era confortável. Aqui como na Paulista era tudo muito bem organizado, nem mesmo acidente eu nunca tive. A Sorocabana era uma linha mais antiga, então ela já tinha algumas deficiências e muito atraso. As pessoas reclamavam muito, até do ponto de vista de conservação mesmo. Você imagine que era uma linha de poucos passageiros e bastante carga. Então, quando você lida com bastante carga, atrasos ocorrem. A Paulista, ela já era um pouco diferente. Apesar dela atender bastante carga, ela atendia muito o deslocamento de passageiros. Então, isso foi um diferencial. A Paulista funcionava melhor do que toda ela. Até das Rio de Janeiro, central do Brasil. Porque a minha casa era 2 quadras aqui. E isso é uma realidade. Nós costumávamos acertar o relógio de casa, que antigamente o relógio não era automático, ele era um relógio a corda. Muitas vezes a pessoa esquecia da corda. Então precisava acertar o horário do relógio, era muito comum, Ou então um velho despertador movido a corda, E a gente costumava acertar o relógio com o apito do trem. Eu quando era criança, que eu já tenho 81 anos, eu acertava o relógio com máquina a vapor, passando aí de trem de passageiro. A ferrovia ela começa a interligar todo esse território, no nosso interior de São Paulo e mais o oeste paulista. Então, há um momento de grande desenvolvimento econômico que essas ferrovias trazem. Quando você chega com uma segunda linha férrea, isso marca muito a cidade, Pessoas começaram a chegar na cidade, pessoas importantes, até famosos. Há fotos de cantores líricos chegando, time de futebol chegando nessa estação. Então, isso era muito importante.
Paulista tinha um plano de construção até Bauru, né? Mas era muito difícil chegar porque existe uma serra muito grande entre essas duas cidades. Então isso foi um impedimento para a construção e a continuação dessa linha férrea. Então a linha chegou em Piracicaba, tanto da Sorocabana como Paulista, e parou. E isso, na memória afetiva das pessoas, ficou como fim de linha, né? Algo que parece e soa decadente, mas é pura questão técnica. Isso não significa que Piracicaba era uma região inferior à outra. Que até comentava-se que Piracicaba era o fim dos trilhos, ponta do trilho, porque justamente a ferrovia, inicialmente planejada para continuar, acabou parando, ficando em Piracicaba. Além dessas estações mais centrais, né, no caso a Paulista, a estação da Sorocabana, mais a da Sorocabana da Vila Resende, né, nós tínhamos outras chaves que faziam o trajeto aqui do Engenho Central. Então, exatamente onde a gente está, passava uma linha ferroviária aqui do Engenho Central, né? Então, tinha um ramal que entrava ali em cima, outro aqui, né? E esse espaço foi ligeiramente reconfigurado. Então, a gente tinha, né, trens circulando não só para passageiros e transporte de carga, mas fazendo parte das empresas locais. A maioria das pessoas que chegavam a Piracicaba, a partir da instalação dessa ferrovia, era por aqui que desembarcava. Além disso, ela fazia todo o escoamento de produção e também atendia principalmente ao matadouro. Então por aqui chegavam cargas de bois, a linha ia até um pouco mais à frente, onde tinha uma construção para o descarregamento desses animais. E isso chamava a atenção de toda a população que morava aqui em volta. Então quando esse carregamento de animais chegava, por exemplo, as pessoas iam ver como que esses animais chegavam. Nem todo mundo sabia que era pro abate, por matadouro, mas era isso que acontecia. Então, além dos passageiros, tinha também trem de carga. Toda a correspondência chegava pelo trem, todas as mercadorias que nós precisávamos no Tupi chegavam pela ferrovia e tudo que precisava despachar também. Uma outra coisa muito interessante eram os carroceiros que ficavam aqui esperando por causa das cargas. Então, a pessoa, muitos comerciantes da Governador despachavam de São Paulo para cá a mercadoria. Quando a mercadoria chegava, quem levava eram os carroceiros. Eles eram contratados aqui. Casamos em 1 ano, a gente já casou. Aí ele foi transferido para Santa Bárbara do Oeste como chefe de 3ª categoria, não foi chefe da estação, né? Chefe de 3ª, a gente falava. Aí nós moramos lá um ano mais ou menos, aí depois veio as promoções, porque ele ficava pouquinho, assim, 2 anos o máximo, né? Então a gente vivia com a mudança no trem. Você sabe que a gente acostumava, virava cigano, parecia cigano. Ai, que bom! Aí a gente fica pensando, já queria ir lá ver a casa, o que é por aqui, o que é por ali, né? E era gostoso, a gente acostumou com essa vida aí. E era muito bom. Então, é o telégrafo. Ele no telégrafo. E esse aqui é nosso filho. Aqui é nós dois. O pessoal quadrava o jardim, subia a Boa Morte a pé, a Rua Boa Morte, e vinha tomar sorvete nessa esquina. E muitas vezes eles se programavam com a chegada do trem à noite, para a espera do trem. Então os jovens vinham, principalmente das 7, o trem das 7, que já era da noite, então os jovens, as moças, vinham até para paquerar muitas vezes os passageiros, né? O pessoal colocava a roupa de ir à missa e vinha esperar o trem chegar de São Paulo. E o pessoal que ia para São Paulo também chegava todo arrumadinho, bonitinho, né? Ia passear. Então havia um flerte, desse flerte muita gente se conheceu, muita gente casou.
A linha Sorocabana, ela ficava mais ou menos 2 quilômetros desse ponto onde nós estamos, né? E ela era um pouco diferente dessa por características mesmo da ferrovia. Aquela era uma bitola curta e essa é uma bitola larga, que era a diferença de distância da malha ferroviária. Então, as duas não se conversavam, né? Elas cruzavam em algum momento, mas as direções delas, as ligações eram bem diferentes. E as estradas de ferro, elas tinham engenheiros muito habilitados, com formação bastante sólida, né? E nas melhores faculdades e cursos de engenharia que existiam na época, até alguns formados fora do país. A gente tinha, então, um cuidado, digamos assim, com essa profissionalização de funcionários da área técnica, né? No entanto, a gente vê em fotos de construção, nós vemos que muitas vezes os funcionários que estão ali retratados, eles não têm um equipamento, um aparelhamento de vestuário adequado como a gente tem hoje, né? Muitas vezes o capacete era apenas um chapéu. O ramal, inclusive, aqui de Piracicaba, é um dos únicos no Brasil que eram feitos de dormentes de ferro, que foram importados no final do século XIX da Bélgica. A maioria eram dormentes de madeira. Tanto é verdade que a Companhia Paulista, depois pelo apodrecimento dos dormentes de madeira, começou a fazer experiências e trouxe para o Brasil aqui, plantou em toda a região os eucaliptos. Aqui mesmo nós temos a amostra de um exemplo de um eucalipto que já está quase centenário. Então, a companhia se encarregou de distribuir mudas por todas as estações por onde eles atuavam. Então nós temos aí prédios que foram construídos num período onde havia uma valorização desse tipo de equipamento público com projetos que eram feitos por profissionais muito bem conceituados na época e que empregavam o que havia de mais atual. Então são prédios que têm ornamentação, né, uma ornamentação especial, né, com um detalhamento, no caso da estação central, uma ornamentação já no gosto Art Nouveau, que era o mais vigente ali naquela época, com relógio, né, bem ali no frontão. É um projeto, inclusive, de um arquiteto bastante importante aqui do estado de São Paulo, que é o Ramos de Azevedo. Pouca gente tem esse registro, inclusive, e nós sabemos exatamente dessa autoria porque havia uma estação em Jaú idêntica, assinada pelo escritório do Ramos de Azevedo. Então nós temos a certeza dessa autoria. Aqui, pelo menos na posição que ela foi edificada, ela marca uma paisagem, né? E é um dos edifícios que podem ser considerados os mais importantes que nós temos no patrimônio cultural de Piracicaba. A gente fez várias exposições por muito tempo aqui de ferromodelismo. E eu percebi que uma senhora estava derramando lágrima. E eu falei, por que a senhora está chorando? Ela falou, estou lembrando do tempo que eu ficava esperando o meu noivo que vinha com o trem a vapor. Mas o prazer de fazer essas peças de ferromodelismo é muito grande, porque você cria do nada, de uma fotografia e de uma história que você pesquisa sobre as estações e sobre o circuito de trem, que você cria aquilo do nada, contando uma história, sem querer você está contando uma história da ferrovia. Então geralmente eu escolho alguns temas de várias estações, que eu faço as cercanias dessa estação, e eu tento reproduzir. Só que eu faço ela não como ela está hoje, e sim como ela foi construída no seu início. Ela parte de uma base. Dessa base você assenta os trilhos.
Depois dos trilhos você faz a parte elétrica, você tem o circuito de luzes, o circuito de desvios, de desengates. Aí você começa a parte de decoração na maquete, que é a parte mais legal, que é onde você vai usar a imaginação e você vai fazer a parte, você pode fazer uma parte urbana, você pode fazer uma parte campestre, uma parte rural, e fora isso, que vão nas maquetes, são as estruturas, ou seja, os galpões, as estações, os armazéns, as casas, o comércio, que eu faço tudo separado e depois ele é inserido na maquete. Isso é a minha gasolina, isso é além de meu hobby, é a minha terapia. A gente morava na colônia, né, da Paulista. Eles tinham uma boa casa em todas as estações, o chefe tinha privilégios, né? Mas era tudo, você tinha tudo o que você precisava, bem organizadinho. Cada tempinho, assim, a ferrovia mandava pintar, ficava tudo novo outra vez, né? Era muito bom morar lá, viu? Todo mundo era unido. O pessoal da colônia, tinha o pessoal que trabalhava na linha e tinha o pessoal do escritório, né? Então era aquela amizade, era São João, assim, fazia fogueira, fazia festa, todo mundo junto. Era muito bom, era uma família, viu? Tupi, distrito de Tupi, é um bairro de Piracicaba, fundado a partir da inauguração da estação no dia 29 de julho de 1922. Por todo lugar onde foi construída um ramal, e aquilo ali marca a importância para a localidade dessa chegada da linha férrea. Então, do ponto de vista para Tupi, isso também era importante, porque é uma região que é pequenininha, você tinha ligação dela com um grande centro urbano, que já era Campinas e depois São Paulo. Então isso para uma pequena localidade do interior é fantástico, né? Vieram vários engenheiros da companhia por aqui pela cidade para poder conhecer o território todo, era uma extensão razoável, se a gente considerar do centro até pelo menos Tupi, né? E depois pegava o ramal de Caiubi, a estação de Santa Bárbara, Americana e ia sucessivamente até Campinas. Então muitos profissionais. Por nós não termos linha dupla, né? Ser apenas uma linha, ela era cheia de chaves em todas as estações para que as composições de carga ficassem aguardando a passagem, dando prioridade para as composições de passageiro, não é? Que tinham horário marcado. Assim que ele passava, a linha era liberada e os trens de carga seguiam para Piracicaba ou para São Paulo. Nós temos ainda a casa do chefe e duas outras casas. Tinha pelo menos tinha sempre um funcionário extra que dormia aqui na própria estação. Então, tinha média de 3 que cuidavam da estação e o chefe, não é? Nós vamos ter, daqui até o Caiubi, tínhamos mais uma colônia de casas que tinha os funcionários que davam manutenção na linha. Antes de chegar em Santa Bárbara, ainda tinha uma outra colônia com mais umas 6 famílias que também moravam e que davam manutenção naquele trecho lá até Santa Bárbara. Mas em 1977, o último trem, inclusive o Rubens Dash, que era um morador aqui do distrito de Tupi, foi o maquinista. Só que depois que parou de correr trem de passageiro, eu fui o primeiro a fazer trem de passageiro. E mesmo depois que veio essa primeira máquina diesel elétrica, eu fui o primeiro maquinista a fazer trem com ela. Mas o transporte de mercadorias ainda permaneceu, embora fosse deficitário, porque não tinha um volume de carga suficiente para manter toda a estrutura funcionando. A de Tupi chegou a ser vendida, não fosse o movimento aqui do povo
com o prefeito Adilson, ela teria sido demolida. A do Caiubi, que é a próxima, que era de Piracicaba na época da inauguração, passou depois para o município barbarense e ela também nos anos 80 foi demolida. A estação de Tupi também, para justificar os gastos públicos, transformamos num velório. É um salão comunitário, mas aproveitamos aqui para velar os nossos mortos que não tinham local apropriado para isso. Embora não seja historicamente um local ideal, mas foi uma forma que nós encontramos de manter o patrimônio, né, histórico em pé. Era muito bom, a gente viajava de primeira classe, tinha direito de ir no refeitório, no salão, no vagão de lanche, cafezinho, porque você tinha o passe livre, né, ferroviário. Aí deve ter passe de ferroviário aí. Então era muito bom, andar de trem, nossa, era uma beleza, muito bom. E era muito comum, quando o trem parava, o pessoal que estava fora oferecia aos que estavam, aos passageiros, né? Vendiam biscoito de polvilho, é muito comum. Eles vendiam o famoso biscoito de polvilho. Era gostoso porque cada parada que dava as pessoas entravam para vender sanduíche, guaraná, né? Então 4 horas de viagem eram assim, para a gente que era pequena era uma festa, né? E normalmente a gente ia da classe econômica, né? Que era o banco de madeira, então era legal. Tinha o vagão-restaurante, o pessoal podia ter o vagão-restaurante, tomava um lanche. Tinha um pessoal, um garçom, né, que passava oferecendo lanches. E um dos lanches mais cobiçados pelo pessoal era uma coisa que na época a gente só via em filme, que era o famoso pão Pullman. A gente chamava de pão Pullman, né? Mesmo podendo receber outra marca, alguma coisa, mas na época era pão Pullman. E esse pão Pullman vinha com 1 ou 2 fatias de queijo e 1 ou 2 fatias de presunto. Aquilo deixava todo mundo com água na boca. E ele passava, o pessoal acompanhava com os olhos muitas vezes, nem sempre podia comprar, porque para o poder aquisitivo da época era relativamente caro. Ele era brincalhão também, ele gostava de brincar. Então, diz que uma vez despacharam um caixão de defunto e tinha os ajudantes todos lá, né? E as moças iam passear na estação, naquele tempo. Então, ele disse que entrou no caixão, ficou deitado no caixão e quando as meninas chegaram, ele abriu o caixão. Diz que saiu o menino até para a janela. Ele contava isso. Um chefe de estação, um maquinista, eram pessoas na época benquistas, elas eram importantes dentro da hierarquia das profissões, tá? Eram pessoas importantes, tá? Eram tão importantes quanto um professor ou um diretor, alguma coisa. Eram pessoas que comandavam a ferrovia. Eu fui a maquinista. Porque o maquinista falou, você já está no tempo, pede para fazer inscrição para foguista. Fiz inscrição para foguista, passei e continuei ali. Fui fazendo a carreira ali. O status do chefe da estação permaneceu até quase meados dos anos 20. Ele era uma figura importante em todas as cidades. Ele era o chefe da estação, né? Assim como é o professor, né? E como o padre, como as pessoas que, como o prefeito e como o vereador. Um chefe de estação era uma pessoa importante, sabe?
todo mundo respeitava, levava presente no fim de ano, aquelas coisas, né? Um chefe de estação, ele tinha muita responsabilidade. Ele praticamente ele era o administrador da estação. Então tudo girava em torno dele. Ele tinha desde a parte de comunicação, a parte de reparos, as oficinas, ele geria um complexo dentro da ferrovia. Era fazer as escritas, receber coisas para despachar, né? Era tudo ele, né? Tudo que você ia fazer numa estação era com ele, e ele que desenvolvia. Tinha os ajudantes dele, né? Mas a responsabilidade era dele. E via a estação morrendo. Então eu fui fotografando, infelizmente, a morte da estação. E ultimamente eles estavam transportando enxofre, a carga deles era enxofre para siderúrgica de Dini e ferro, só carga. A estação da Paulista, ela funcionou em franco desenvolvimento até a década de 70, né? Aí toda a linha férrea, isso não fica só relacionado a Piracicaba, começou a entrar em decadência, isso por vários motivos, principalmente por falta de desenvolvimentos, de incentivos, já que as rodovias começaram a ser mais desenvolvidas e começaram a ter mais atrativos. Para o bairro foi uma perda muito grande. Para Piracicaba nós perdemos muito, o Brasil perdeu. A preservação desses edifícios que representam um passado ferroviário é extremamente importante principalmente para as gerações futuras, porque na verdade é o que sobrou, né? As estradas aqui, pelo menos da nossa cidade, elas foram arrancadas, né? A partir da década de 1970, entre 70 e 1990, esses ramais foram arrancados, então o que resta dessa memória são as estações. Durante esse tempo, esse espaço ficou sem utilização, até que a prefeitura retomou esse espaço e devolveu ele para a população como um aparelho público, né? Então você tem aqui hoje um centro cultural que foi totalmente restaurado e outros diversos serviços que são oferecidos à comunidade. Eu acho que o trem ainda, apesar de morto, né, em Piracicaba, dá seus últimos suspiros, né? E esse suspiro deixa muita gente feliz ainda. O pessoal que anda, faz seus exercícios, o pessoal que vem aprender balé, vem aprender arte, o pessoal que vai lá fazer atividade da terceira idade, o pessoal que trabalha com internet, enfim. O trem ainda em Piracicaba, por incrível que pareça, morto, nos ajuda ainda. Até quando passo na estação, lembro tanto dele, né, que ele trabalhou ali, né? Algumas vezes eu sonho, ouço até o apito dos trens, né? Porque eu usei muito a ferrovia do tempo da locomotiva a vapor, a chegada da diesel, né? Aposentei-me por tempo de serviço, com salário de 692 cruzeiros, de 30 anos que trabalhei na saudosa Paulista. Foi uma lição de vida. Sempre gostei de disciplina, a qual era dura, mas funcionava muito bem para quem gostasse de tudo muito certo. Que saudades da nossa Paulista. Pena que acabou. 25/2/2001. Me lembro muito bem de criança andando de trem
com as Maria Fumaça que paravam na estação da Paulista. Me lembro do cheiro da fumaça que entrava na estação, do apito, são detalhes do apito do guarda. Vários tipos de apito, ele liberava o trem saía. Você tem saudade?